como se comunicar de forma não verbal e ser totalmente compreendido. Você já tentou se comunicar dessa forma? Então, você já parou para analisar como é feita essa comunicação? São tantas questões, não é mesmo? Essa é uma realidade, sabemos que é uma realidade dos bebês, não é mesmo? Porque eles ainda não sabem falar, mas conseguem o que querem, é verdade? Então, você sabe dizer como eles se expressam e por que ao longo dos anos perdem essa capacidade de expressão tão importante? Então, vou explicar. A comunicação não verbal é uma linguagem que vem do interior da pessoa e ela é baseada numa motricidade expressiva que antecede a linguagem falada. Então, acaba o quê? Sendo uma expressão que nasce de forma inata na pessoa a partir de uma necessidade própria. E ao longo do seu desenvolvimento da criança, ela começa o quê? A contar com a participação de alguns elementos sensoriais, como os 5 sentidos, a vocalização, que é o mecanismo da fala e pode ser expressa até mesmo pelo choro, a mímica, que é expressa pela face e pode ser interpretada pelo sorriso, pela tristeza, os gestos expressos pela mão, quando querendo alguma coisa ou dando, enfim. Tem o ritual da cabeça, não é mesmo? Quando a criança fica assim, ou qualquer pessoa reage a alguma informação como se estivesse aceitando ou reprovando alguma coisa. Então, tem a postura, que são comandados pelo corpo através do comportamento, se está quieto, agitado, dentro de um espaço que se encontra no meio social, claro. E nossa, são tantas habilidades inatas envolvidas nessa maneira de se comunicar que às vezes a gente fica, né? Será que a gente dá conta de tudo? Mas é tudo de forma bem tranquila e natural, ok? Agora, você tem a noção de quanto esses elementos influenciam na comunicação de uma pessoa? Então, segundo alguns estudiosos, como Chomsky, enfim, todos esses elementos compõem a linguagem não verbal entre seus 60% e 70% durante a comunicação, que inicia através de uma habilidade criativa, biológica, justamente para quê? Para satisfazer as necessidades básicas e afetivas do ser no momento da sua atuação comunicativa. Então, por isso que quando uma pessoa está emocionada, ela acaba agindo de que forma? Mais por impulso que pela razão, não é mesmo? Então, a comunicação não verbal, a comunicação vai reduzindo ao longo dos anos de desenvolvimento do ser, simplesmente porque a pessoa aprende a usar mais a sua consciência, através de uma comunicação verbal. Para quê? Para ser compreendida e não mais interpretada. Exatamente. Tem gente que faz caras e bocas. Então, é que nem no teatro, não é mesmo? O gesto acaba prevalecendo a fala para interpretar uma mensagem. E se juntar todas essas informações, pode concluir o quê? Que a criança começa a se desenvolver pela sua motricidade através de uma comunicação não verbal mais inata, evoluindo pelas habilidades sensoriais, que antecede a linguagem, até evoluir para o quê? Para o desenvolvimento do cognitivo e, posteriormente, para uma comunicação verbal. Então, se você perceber que a criança ainda não está se comunicando de forma verbal como desejado, é porque ela ainda precisa desenvolver algumas habilidades de comunicação que precedem a linguagem verbal. Exatamente. E por isso é importante focar em atividades de interpretação de músicas, como histórias, e brincar de faz de conta, para representar o quê? Papéis comuns no seu meio social, para desenvolver o quê? A comunicação verbal. Exatamente. Então, gostou da dica? Fique ligado, hein? Que o Aprendiz Educa está ligadíssimo. Tchau, hein? Até amanhã.